Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nesse sábado para trazer as últimas informações e as principais notícias do nosso Flamengo, o rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. E hoje, jogo importante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Bahia, 21 horas no Maracanã. Porém, antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, vai ser muita informação que nós vamos trazer daqui a pouquinho nesse vídeo. Mas antes, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo fez ontem, sexta-feira, a sua última atividade em preparação para a partida de logo mais contra o Bahia, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só lembrando, Felipe Luiz não poderá contar com Nicolas de la Cruz, pois o uruguaio cumpre suspensão automática pelo 3º cartão amarelo tomado contra o Cruzeiro no último domingo, lá no Mineirão. Felipe Luiz tem muitas opções para substituir de la Cruz, seja com uma simples toca por ala, seja pelo deslocamento de Gerson para o meio e a entrada de algum atacante pela direita, podendo ser Plata, Luiz Araújo, Michael e até Juninho. Em verdade, só deveremos saber a decisão do Felipe Luiz em relação ao provável substituto de la Cruz 1 hora antes da partida, quando houver a divulgação oficial da escalação do Flamengo. Falando ainda de cartão, o rubro-negro enfrenta o Bahia logo mais no Maracanã, com 2 jogadores pendurados pelo cartão amarelo. São eles o volante chileno Eric Pulgar e o lateral direito Wesley. Caso recebam cartão hoje contra o Bahia, eles não enfrentam o Botafogo no próximo domingo, dia 18, no Maracanã. Sobre a última parcial de ingressos vendidos para a partida de logo mais no Maracanã contra o Bahia, ela trazia mais de 50 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Portanto, se somarmos as gratuidades e ainda a venda que haverá ainda hoje, dia do jogo, podemos dizer que teremos mais de 60 mil pessoas, torcedores no Maracanã hoje à noite contra o Bahia. Especificamente sobre o treino final de ontem, ele trouxe a confirmação de Cebolinha recuperado e Gonzalo Plata mais uma vez vetado ainda pelo edema ósseo que tem no joelho direito. A ausência de Plata fará com que o Alacian, o garoto da base rubro-negra, seja novamente relacionado para a partida. Ele que passou aí uns 3, 4 jogos sem ser relacionado, né? Perdendo um pouquinho de espaço até por alguns problemas disciplinares que teve no elenco do Flamengo. Dito isso, um provável Flamengo para hoje pode ter a seguinte formação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Alan ou Luiz Araújo, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha. Esse é o provável Flamengo para logo mais contra o Bahia. A equipe de arbitragem definida para Flamengo e Bahia: o árbitro Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul; na bandeira 1, Rafael da Silva Alves; na bandeira 2, Thiago Augusto Capes; e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Rafael Trace. A transmissão da partida ela vai ser feita somente em TV fechada, ou no Sport TV, no Sport TV 4K e no Premiere. A narração vai ser de Everaldo Marques, com comentários do Maestro Júnior e também da jornalista Ana Thaís Matos. Bom, meus amigos, sobre o Bahia, nosso adversário de logo mais, vamos atualizar o time baiano, tudo o que aconteceu na preparação do time baiano para enfrentar o Flamengo hoje à noite no Maracanã. O Bahia está pronto para enfrentar o Flamengo pelo Brasileiro hoje à noite. A preparação foi concluída com 2 treinamentos e foi encerrada na manhã de ontem, sexta-feira, com um trabalho técnico e tático sob o comando de Rogério Ceni. Entre jogadores suspensos e lesionados, Rogério Ceni tem 6 desfalques para a partida contra o Flamengo. São eles Eric e Caio Alexandre, suspensos; Ronaldo goleiro na transição; e Canu, Santiago Arias e Gilberto, todos lesionados. Além disso,
o técnico Rogério Ceni precisa tomar algumas decisões em relação à escalação, no sentido de preservar alguns atletas de olho na partida da próxima quarta-feira pela Libertadores, fora de casa, contra o Atlético Nacional da Colômbia, partida que pode decidir a classificação ou não do Bahia para as oitavas de final da Libertadores. Então, dito isso, um provável Bahia pode ter o seguinte time: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, zagueiro improvisado na lateral direita, ou Cauã Davi, Davi Duarte ou Fred Lippert, Ramos Mingo e Luciano Juba ou Iago Borduc, Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro ou Rodrigo Nestor, Cauli ou Ademir, Eric Pulga ou Kaique e Lúcio Rodrigues. Então, é uma incerteza só qual será o time do Bahia que vai enfrentar o Flamengo hoje no Maracanã. Meus amigos, depois do episódio grave com o goleiro Agostinho Rossi, diferentemente do que algumas pessoas falam de uma provável saída do goleiro e não continuidade do Flamengo por conta do episódio lamentável, o Flamengo já negocia com o argentino e seu staff uma renovação com valorização contratual. O goleiro e nem sua família pretendem nesse momento deixar o rubro-negro mais querido do Brasil. E tem mostrado aí o Rossi nos últimos jogos o grande goleiro que é. Hoje, meus amigos, daqui a pouquinho tem estreia do Flamengo Basquete nas quartas de final do NBB 2024 e 2025. O Orgulho da Nação volta às disputas da competição, estreando na fase de quarta de final, enfrentando o Corinthians em São Paulo, às 11 horas da manhã, no ginásio Vladimir Marques, com transmissão do Sport TV. Outro Flamengo que entra em campo hoje, sábado, é o futebol feminino, que recebe às 17 horas no estádio Moça Bonita, em Bangu, o time do Real Brasília, de Brasília, com transmissão da Flamengo, com transmissão da TV Brasil. Transmissão da TV Brasil às 17 horas. A expectativa para esse jogo é muito grande, né? Pois o time da técnica Rosana Augusto vem de 2 bons jogos contra Cruzeiro e Ferroviária, ambos líder e vice-líder da competição. Então a expectativa é de mais uma vitória do Flamengo e o Flamengo possa aí galgar mais posições no Campeonato Brasileiro. Ele que depois da chegada da técnica Rosana Augusto deu uma subida em relação à classificação do campeonato. Hoje também, às 11 horas da manhã, Fulham e Everton jogam pela 36ª rodada da Premier League. Partida que pode marcar a obrigação do Everton em exercer a obrigatoriedade da compra do argentino Carlos Alcaraz junto ao Flamengo. Bastando para isso que o Alcaraz comece o jogo como titular. A plataforma do stream Disney Plus vai transmitir essa partida. Se Alcaraz entrar como titular, o Everton se obriga a comprá-lo junto ao Flamengo. Hoje, sábado, às 15 horas, na Gávea, Flamengo e Botafogo iniciam as disputas de uma das semifinais da Copa Rio Sub-20. A Flamengo TV transmite a partida. A outra semifinal será jogada entre Vasco da Gama e Resende. Esse é o jogo de ida, depois vai ter o jogo de volta. A CBF sorteou ontem, sexta-feira, em sua sede, os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil Feminina. A competição reunirá 65 clubes, terá início em 21 de maio e final marcada para o dia 19 de novembro. O Flamengo, assim como outros grandes clubes do futebol brasileiro, só entra na competição na terceira fase dela, né? O Flamengo homenageou ontem no CT1 do Urubu o goleiro Rossi, com placa comemorativa pelos 100 jogos disputados pelo argentino, vestindo o manto sagrado rubro-negro. Parabéns por Rossi, né? E o Flamengo também anunciou ontem a renovação do contrato com extensão de vínculo até 2030 do jovem volante, joia da base rubro-negra, Pablo Lúcio. Mais uma joia que vai sair das categorias de base, já o Flamengo garantindo o contrato com o craque até 2030. Meus amigos, essas foram as notícias do Flamengo desse sábado. Sábado importante que a gente precisa ganhar esses 3 pontos do Bahia, alcançar, dormir na liderança do campeonato e jogar pressão amanhã para o Palmeiras e para o Bragantino. Sem falar na autoestima da gente recuperar com uma vitória hoje para a gente
visualizar na próxima quinta-feira, diante da LDU do Maracanã, outra grande vitória que vai nos possibilitar brigar por uma das vagas para as oitavas de final da Libertadores da América. Dito isso, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.